Então, é uma continuação, né, da aula anterior, finalizar esse tema de transformadas de Fourier. Tá? Como eu tinha dito na última aula, eu ia fazer uma retomada dessa noção de distribuição delta de Dirac, porque ela tem uma importância tão imensa na física que vale a pena entendê-la melhor, né? Não só do ponto de vista teórico da sua definição, mas também do seu uso, né? Do seu uso. Então, no âmbito, eu mostrei que você podia definir uma distribuição delta de Dirac a partir de uma gaussiana. Fiz essa solicitação para que vocês estudassem aquela função seno, né? Seno de ômega tanto sobre ômega. E também nós podemos definir a distribuição delta a partir de uma transformada de Fourier. Então, para ver isso, eu tinha feito primeiro, estou repetindo essa parte aqui, tá? Eu tinha então feito primeiro, usado a definição para definir a transformada de Fourier de uma função g. Aí eu falei, não, mas se eu tomar a inversa dessa g, eu tenho que chegar na g de x. Então é isso aqui, a gente sabe isso aqui, essa relação dupla aqui. Essa aqui é a transformada direta, essa aqui é a transformada inversa. Mas eu notei que, já que eu tenho essas duas definições, não há nada que me impeça de colocar essa aqui. Aí eu lembrei que esse índice aqui é um índice que está sendo somado, então ele não é igual ao índice que está aqui. Vejo que quem está aqui é uma função de ômega, não é uma função dessa variável, porque essa variável está presa, né? Então eu peguei e coloquei esse cara aqui dentro. Coloquei esse cara aqui, que é o G, aqui dentro. Desse jeito. Aí manipulei, né? Pus para fora, ficou 1 sobre 2π, aí ficaram duas integrais, mas aí eu falei o negócio da audácia lá. Esse cara aqui ficou x menos y, né? Aí eu falei da audácia. O que é audácia? A audácia é você inverter a ordem de integração. Tudo isso que está feito aqui é perfeitamente razoável. Inverter a ordem de integração, não. Por quê? Porque essa, não é que não valha, mas vale dentro de certos aspectos, tá? Por quê? Porque quando você inverte, essa função não depende de ômega. Então a integral vai bater só nesse pedaço aqui. Ou seja, vai ficar uma integral assim. Ocorre que essa integral ela não existe, tá? A integral não está bem definida. Só fazer a conta aí que vocês vão ver. Vão ter que calcular um troço no mais infinito e no menos infinito e não vão chegar a nenhuma conclusão possível, tá? Mas o que a gente consegue ver é que tanto aqui quanto aqui você tem a função g. Só que nesse lado aqui você está integrando a função g no espaço todo, multiplicada por esse treco aqui que Deus sabe o que é. Enquanto que aqui você está com a função g num único ponto. Qual é a única situação em que eu integro a função no espaço todo e pego essa mesma função tomada num único ponto? Quando eu tenho uma função filtro. Ou seja, o que a função filtro vai fazer? Ela vai sair matando todo mundo que não tem o y igual a x, e só quando o y for igual a x é que ela vai dar o valor da 1, né? Que é quando você pega a função. Essa noção, ela é equivalente. Eu posso fazer aqui uma pequena... Não, depois eu faço isso, tá? Eu vou mostrar que isso aqui, nós já vimos isso aqui várias vezes no nosso curso. Só que nós vimos no caso discreto, enquanto que agora nós estamos vendo no caso contínuo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Essa função delta de Dirac, nesse sentido, ela é uma delta de Kronecker. Lembra? Delta de nm, quando n igual a m igual a 1, né? Ela é um delta de Kronecker só no sentido contínuo, tá? Para coisas contínuas. Então eu já falo disso. Mas então, esse cara aqui tem que ser uma função filtro. As funções filtro que eu defini foram as distribuições delta de Dirac, tá? Porque elas têm exatamente essa propriedade de pegar uma soma em que pega a função em todos os pontos do intervalo de definição dela, mas ela mata todas as contribuições que não sejam aquelas quando y é igual a x. Ou seja, isso aqui vai acontecer. Isso aqui é a definição, tá, de uma distribuição delta, uma distribuição filtro. Tá? Tá escrito aqui embaixo. Tá? Então, disso decorre que você pode definir formalmente, tá? Formalmente. Vou colocar até aqui a definição formal. Porque você não pode calcular isso aqui, tá? Não existe um valor para isso aqui. A definição formal é isso aqui. Então, o que eu estou tentando salientar para vocês é o seguinte: que essas distribuições de Dirac, elas só fazem sentido matemático quando elas estão no interior de integrações, como aqui, por exemplo. Mas elas têm sentido físico fora das integrações. Ou seja, você consegue montar coisas fisicamente pensando em distribuições de delta. Mas para fazer alguma coisa com isso, você tem que colocar essas coisas dentro de integrais. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Deixa eu fazer só antes de ver alguns exemplos, veja que as distribuições delta são extensões das funções de Kronecker para o caso contínuo. De fato, no caso das funções de Kronecker, tínhamos aqui. Você tem, por exemplo, pega aqui uma função, uma soma de n igual a 1. Faz aqui tá o valor.
até infinito, por exemplo. Cn delta de nk, o que esse delta de nk faz? Ele pega e joga no lixo todos os Cs em que o n não é igual a k. E ele filtra isso para pegar só o k. Tá? Ou seja, as funções delta de Kronecker fazem o mesmo que as distribuições delta de Dirac, só que fazem a filtragem baseadas em um índice discreto, enquanto que as distribuições de Dirac o fazem para índices contínuos. Tá bom? É a mesma coisa. Tá? Se você pegar esta expressão e esta expressão, você vê que é a mesma coisa. Tá? Que você está somando, você pegar uma soma de rima, mas está somando, né? No espaço todo, um objeto que tem um índice contínuo, e você com esse cara aqui está selecionando esse índice contínuo só nesse valor aqui. Aqui você está somando no espaço todo dos índices, uma coisa que depende desse índice, e você está pegando com esse cara aqui e filtrando esse sujeitinho aqui só no índice que está aparecendo aqui. Aqui o índice que está aparecendo é esse. É a mesma coisa, tá? Deixa eu só fazer a relação. Vou deixar isso bem claro. Vou colocar aqui. Aqui 1, 2. Nos casos aqui 1. E aqui 2. É dada pelas identificações. Então vamos lá. O índice. Oi. Tem uma coisa que me confunde no delta de Dirac. O delta de Dirac ele vai para infinito em um ponto, né? Ele vai para infinito em um ponto. Então, se eu multiplicar alguma coisa por ele, vai ser essa coisa multiplicada por infinito. Então, tipo assim, nessa GY versus delta de Dirac, o que eu estaria imaginando seria por infinito, vezes né? infinito. Isso, não, daqui a pouco eu te mostro isso aí, porque está dentro de uma integral. Então, como é uma soma de rima, esse infinito nunca se realiza. Mas eu já te mostro isso, tá? Essa foi uma ótima pergunta. Deixa eu fazer as identificações aqui. Então, no caso contínuo, você tem um índice x, tá? No caso discreto, o índice é k. No caso contínuo, a soma é uma integral. Y. E no caso discreto, ela é uma soma em k. No caso contínuo, você tem uma função do índice contínuo, né? E no caso discreto, você tem uma função, né? Um parâmetro, para assim dizer, do índice discreto. Tá bom? Se você quiser, ainda pode colocar mais um cara aqui. Você pode colocar o outro índice contínuo, que é o y, né? Ele está associado nessa coisa aqui ao n, né? Então, g de y é Cn. O x, que é o delta do xy, vai do delta do nk. Essa soma aqui, essa soma aqui. Mesma coisa, tá? Agora vamos ver a dúvida da Maiara. Ora, pode surgir a dúvida sobre o caráter de infinitude das distribuições de Dirac no zero do seu argumento. De fato, vimos pelas exemplificações da aula anterior que a distribuição ela diverge, vai para o infinito. Entender para isso. Vou colocar a delta de x menos y no x menos y. Poderia, vou expressar na sua dúvida, tá? Poderia ficar parecendo que estamos multiplicando a função g de y por uma coisa infinita, o que parece indicar que deveríamos estar obtendo um valor infinito. Isso não é? Você está argumentando, né? Isso mesmo. Entretanto, isso não é o caso, pois temos, na integração, de fato, uma soma de rima. Assim, se pensarmos na definição desta soma, teríamos que... vou colocar aqui, deixa eu ver se consigo colocar aqui explicitamente. Vou colocar a definição, tá? Então, como soma de rima,
Isso aqui seria o limite de n tendendo para o infinito do somatório de n igual a 1 até n, da g de y n, e aqui vai ficar a delta, né, x menos yn, delta y. E aqui é que é o ponto, tá? Porque a função delta, esse cara aqui, ele na verdade, esse produto aqui, ó, enquanto esse cara aqui vai para o infinito, esse aqui vai para zero. E aí esse aqui faz a compensação, tá? Aí a ideia é assim, ocorre que para n tendendo para o infinito, nas regiões em que x menos yn está muito perto de zero, delta y, também, e portanto, né, eu vou colocar aqui, portanto, delta de x menos yn está tendendo para o infinito. Lembra que aquela função gaussiana, o produto dela a área dela debaixo dela era sempre 1, né? A área dela era sempre 1, né? E esse cara aqui está indo para zero. De tal modo que o produto, e esse é o ponto, é isso que resolve a pendenga aqui. Entende? Porque essa foi a definição da distribuição de Dirac. Tá? Eu posso até abrir aqui a aula passada, só para mostrar isso para vocês, a aula 17. Quando eu fiz aquele exemplo da gaussiana, eu peguei esse cara aqui, e eu já defini desse jeito, ó, com um S aqui embaixo, porque quando eu faço essa integração, vai dar sempre 1. Então, a despeito desse cara estar indo para o infinito, ele está indo com uma base que vai ficando cada vez menor, e quanto mais ele sobe, como a área debaixo da integral, debaixo da função tem que ser 1, quanto mais ele sobe, mais ele tem que apertar para que o produto entre essa parte aqui de cima e a parte de baixo, aproximadamente, né, usando aqueles retângulozinhos, isso dê 1, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Para eu poder dizer que eu estou tão próximo quanto eu queira do x com yn, eu tenho que fazer esse delta y ficar bem pequenininho. Mas eu sei que esse produto aqui, ó, vai dar sempre 1. No limite, né? Claro, no limite, né? Porque nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou poder aproximar essa função aqui, ó, por um retângulo. Ela é tão fechadinha aqui, e tão alta, que eu posso escrever como se fosse um único retângulo. Mas esse único retângulo, ele tem que área? 1, tá? Então é isso que faz com que não divirja o resultado, tá? Então é por isso que não diverge o resultado. Porque quando você olha como soma, de modo que, no limite, estamos, de fato, multiplicando a função g de yn, as vizinhanças. Percebam que eu estou sempre trabalhando com vizinhanças, tá? Porque a gente sabe que você não vai fazer o cálculo em cima do ponto, né? As vizinhanças de x por um valor igual a 1. Ou seja, não muda nada. É por isso que dá a função, tá? Porque você vai pegar aqui, quando você tiver na vizinhança tão pequenininha que esse yn é praticamente o x, que esse produto aqui vai dar 1, e aí você pode substituir o yn por x. Aí dá jeito x. É por isso que dá jeito, tá? É por isso que dá... Ah, meu Deus do céu. É por isso que dá jeito x. Entendeu? Ou precisa de mais alguma coisinha? Não, entendi já. Obrigada. Tá, beleza. Legal. Bom, então agora vamos ver alguns exemplos de aplicação. Tentar fazer uma coisa um pouco mais rápida, porque nós já falamos um pouco disso, mas eu acho que é interessante colocar mais alguns exemplos aqui. Então, representar o fio, um fio infinito de carga posicionado sobre o eixo Z, a posição do plano XY, dada por P, que é um ponto, né? Sei lá, 3 menos 2. Assim, sabemos que não haverá carga a menos que estejamos sobre o ponto XY do plano, né? Claro, 3 menos 2. O que pode ser representado pela função, pela distribuição. Eu vou colocar aqui pela função, vai. Rho XYZ. Vejam que eu não estou fazendo especificação em Z, então o Z está solto para assumir quanto é valor, tá? Que é exatamente a distribuição de carga. Lambda, que é a densidade de carga, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Delta de x menos 3, porque só em cima do x igual a 3 que tem carga. E eu preciso também posicionar o y. Pronto. Tá?
Aqui o que vai acontecer? Eu tenho como eu diria, essa distribuição em todo o eixo Z, porque não tem restrição no eixo Z, mas no eixo X, na direção X, eu digo que só tem coisa no 3, e na direção Y eu digo que só tem coisa no 2. Deixa eu desenhar esse troço aqui para vocês verem isso melhor. E torcer para não der problema. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte: você tem aqui um plano, plano XY, você tem aqui o eixo, coordenado, e você está dizendo que tem uma carga que está no 3 menos 2. Então, supor que o 3 seja aqui, já que é menos 2, né? Vamos botar essa parte aqui para trás. Então, você está dizendo que no ponto 3 menos 2, e só ali, vai sair daqui uma carga, vou mudar o sinal de uma cor, vai sair uma carga azul. É isso que está dito ali. Tá? É isso que está dito ali. Deixa eu colocar só uma coisinha aqui. Para dar a impressão adequada de... Vou fazer um desenho um pouquinho mais decente, tá? Tá bom? Foi isso que eu fiz, tá? Deixa eu pegar e levar isso para lá. Que pode ser uma boa... Vou colocar aqui o índice, né? Aqui menos 2. Aqui 3. Estou supondo que, claro, né? Estou supondo que aqui é o X, né? Mas isso é o usual, né? Então é isso que está aqui, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Meter aqui. Graficamente. Professor, só para saber se eu entendi certinho aqui. Claro. Nesse caso aí, nesse caso que a gente está vendo, esses deltas de Dirichlet, eles não vão para infinito porque eles seriam uma integral, se esse lambda Eles vão estar dentro da integral. É isso. Tá, obrigada. Isso significa que eles não fazem sentido matemático fora de integrações, mas você consegue perceber o que eles estão dizendo fisicamente, mesmo fora de integrações, né? Então eu consigo entender fisicamente o que isso aqui representa, ainda que eu, matematicamente, isso não faça o menor sentido, porque eu não tenho como calcular isso aqui, tá bom? Assim, desse jeito. Eu não tenho como apresentar esse cara aqui. Esse cara aqui é essa coisa que ninguém sabe calcular, porque não tem valor isso aqui, tá? Então uma coisa é fazer sentido físico, outra é fazer sentido matemático, diga. Era isso que eu ia perguntar também, como que eu calcularia isso no método? Não, pois é, agora é por isso que eu estou dando esse exemplo. Porque agora eu vou mostrar como calcular. Eu vou mostrar duas coisas. Note que é importante compreender a introdução do valor lambda como uma densidade superficial de carga. Tá? De fato, se integrarmos a densidade anterior, ficamos com a carga total. Né? Se você está integrando a uma densidade, você tem que obter a carga total. E a carga total é a integração da densidade no volume. Certo? Só que quando você vai fazer essa integração é de menos infinito a mais infinito, nas 3 direções. Tá? Da ρ, que é esse troço aqui. Tá? dx, dy, dz. Agora olha só. Deixa eu colocar de menos infinito a mais infinito aqui. Porque você está integrando o espaço todo. Você usa a delta para poder integrar no espaço todo sem se preocupar em ficar delimitando as coisas pela integral, tá? Pelos limites de integração. Agora olha só o que vai acontecer. Você vai fazer essa integral e o lambda é uma constante, pode ir para fora. Quando você fizer a integração em x, a função que vai estar aqui, vou fazer em x primeiro, tá? Quem é a função que está aqui? Já teria o lambda. Quem é a função que está aqui? A função que está aqui é o 1. É o 1, né? Então, 1, quando x for igual a 3 ou não for, é 1, tá? Então, esse cara aqui com essa integral, em dx, vamos colocar assim, fazer primeiro essa integração aqui, representa tomar o 1 no x igual a 3. Ora, tomar o 1 no x igual a 3 é 1. Tá? Porque 1 é 1, não importa onde, né? Então, isso aqui volta a ser 1. Mas veja que daqui a pouco vai aparecer um troço diferente aí. Essa agora vai a integral que você quer fazer. Tomar o 1 no y igual a menos 2, de novo, é 1. Então você fica... Mas o que a minha delta está fazendo? Veja que a delta está fazendo coisas importantes. Ela está matando integrais. E essa integral aqui? 1 de menos infinito a mais infinito é infinito.
infinito. Então você ficou com uma coisa assim, ó. Mas aí você tem que entender o que significa esse lambda. Esse lambda é carga sobre comprimento. E o seu φ é infinito. Tá? Então isso aqui, ó, é carga sobre comprimento. Vou colocar 2L, tá? Porque aí eu faço a integral aqui de menos L a L, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a sua distribuição de carga é infinita. Mas não precisa fazer isso não, tá, gente? Isso aqui é só para mostrar que essas coisas fazem sentido. Infinito. Né? Porque você está fazendo φ infinito. Então é isso aqui que você está fazendo. Só que quando você fizer essa integração aqui, quanto é que vai dar isso? Vai dar 2L. Integral é 2L. Aí você corta as duas coisas. Eu vou ficar aqui, tem um limite ainda. Né? Então, 2L. Só que isso aqui é igual aqui. O ρ é 2L, corta com 2L. Então sobra aqui. Q é uma constante. Tá? Então aqui é igual aqui. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando essas questões. Vou dar um exemplo um pouquinho mais trabalhoso. Entenderam isso aqui ou não? Eu deveria ter começado esse negócio já fazendo, sabendo que o φ era infinito. Um φ infinito com uma densidade de carga qualquer, ele vai dar uma carga finita, porque para cada elemento de linha, ele vai ter uma densidade de carga que é um dq, né? Tá? É essa a ideia, tá bom? É isso que está envolvido aqui. Mas vamos passar então para um outro caso aqui. Um caso que envolva... vamos agora ver o negócio da integração. Ora, podemos nos perguntar como calcular o potencial elétrico dessa distribuição de cargas. Sabemos que o potencial, vocês não sabem, mas tá? O potencial elétrico é definido por π x, y, z é igual a 1 sobre 4π ε0 no volume todo. A densidade de cargas, agora a densidade de cargas é tomada sempre nesse volume, módulo, essa é a definição, tá? Essa é uma definição de R, que é o XYZ, menos R', R', que é deixa eu desenhar aqui para vocês. A ideia é a seguinte, deixa eu apagar esse aqui. Você tem uma certa distribuição de carga, deixa eu fazer uma distribuição de carga. Vamos fazer ela circular, não precisa ser circular não, né? Tá? Só para não perder muito tempo fazendo coisas elaboradas. Aqui, tá? A distribuição de carga aqui. E cada pedacinho dessa distribuição de carga vai afetar o potencial que você calcula num determinado ponto do espaço. Esse cara aqui, que é onde você está calculando o potencial, é o R. Esse carinha aqui, que identifica a parte que está contribuindo para a sua integração, é o R'. Tá? De tal maneira que a distância entre esses dois é R menos R'. É o módulo, né? A distância em módulo vai ser o R menos R'. Módulo de R menos R'. Tá? Então deixa eu só melhorar isso aqui. Sim. Eu vou falar de novo sobre isso aqui, tá? Ó, você quer calcular esse cara aqui no R, vou até colocar aqui R, sabe? Okay. Mas para uma densidade de carga que está distribuída nesse R' aqui. Tá certo? Está distribuída só nessa parte aqui. Então, você está pegando esse cara dV, ó. Quem é esse cara dV? Não é o elemento de carga dq? Então, você está pegando a contribuição do dq, que está no R', para o potencial que você está calculando no R. Então, é dq sobre R menos R'. Vocês já fizeram isso no ensino médio. Só que no ensino médio vocês faziam como somatório, que não tinha integral. E estava fazendo cargas discretas e não contínuas. Mas isso aqui nada mais é que o somatório das cargas. Só que agora você está, né, com relação a R12, né? R12, R32, tá? Então, esse troço aqui é absolutamente equivalente, não sei se vale a pena colocar isso aqui, a essa definição aqui, ó. Somatório N igual a 1 até N, um valor N de cargas, né? N cargas, delta Q, N, R, N, com relação ao ponto K. Então, o potencial
no ponto K. Tá? Essa seria a versão discreta que vocês já devem ter visto no ensino médio, que é tá? Essa é a definição de um potencial elétrico. Esquece isso aqui, tá? Isso aqui é uma constante que no ensino médio vocês usam como sendo aquele K, tá? K que é 1 sobre R. É isso aqui. Só que cada carga está numa posição, então o R depende da posição que ela está. É isso. É isso aqui, tá? Esse cara aqui é o VT, tá? Nesse caso aqui vira um delta aqui, porque é uma carrinha multiforme, né? Tá? Bom, mas seja como for, o nosso problema não é isso. O nosso problema é calcular isso aqui, tá? Então, vamos colocar um nome nisso aqui. Qual é a vantagem de usar agora aquela distribuição delta que eu montei? Se eu não fosse usar a distribuição delta, eu teria que ajustar os intervalos de integração de tal maneira que eles me pegassem só onde tem carga. Porque é óbvio que esse ponto que está aqui não influencia o potencial, porque não tem carga ali. Como é que esse ponto vai influenciar para um potencial? Então, os únicos pontos que eu pego são aqueles que estão nesse volume delimitado pelo R'. Por isso que tem R' aqui. Tá? Se eu não faço isso que eu estou fazendo aqui, que é delimitando na própria distribuição, eu tenho que fazer isso na integração. E isso nem sempre é fácil de ser feito na integração. Então, com o uso das deltas, eu posso colocar tudo isso aqui. E ao invés de ficar me enrolando, pensando nos limites de integração, eu venho aqui e coloco este cara. Tá? E aqui coloco as integrações. Só que agora as integrações eu vou colocar de menos infinito a mais infinito, porque eu já restringi os valores na densidade de carga, na maneira como eu expressei a densidade de carga. Então essa é a minha expressão. Tá? O que é R menos R'? Em coordenadas cartesianas, R menos R' nada mais é que x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Tá certo? A raiz, né? A raiz disso. Vou colocar assim, raiz. Essa é a expressão de R menos R'. Tá? Aí aqui é x', né? Porque a minha densidade é tomada nos linhas. Né? A densidade é tomada nos linhas. Aqui é linha. Estou integrando só onde tem carga, no caso nosso aqui. Só que aí, olha só o que vai acontecer. Agora tem uma função aqui que está sendo calculada. Essa integração, eu posso fazer as duas primeiras partes dela com extrema facilidade, porque eu tenho duas funções delta lá. Então eu vou transformar uma integral tripla. Quando eu fizer a integração nisso aqui, eu só preciso substituir o x' por 3. Tá? Então eu sumo com isso aqui, eu sumo com isso aqui, e eu sumo com isso aqui, e troco x' para 3. Que é isso que a distribuição faz. Nesse outro caso aqui, ó, eu sumo com essa integração, eu sumo com isso aqui, e o y está sendo colocado em menos 2. Então ficou mais 2 aqui. E aí eu fiquei com uma integral só para fazer. Fiquei com essa integral aqui. O nome é constante, né? E fiquei com essa integral aqui. Ó. Essa integral, aí eu posso fazer de um monte de jeito diferente, né? A integração aqui eu posso fazer do jeito que eu quiser, esse troço aqui. Não sei como eu faria isso aqui, não. Eu colocaria em coordenadas cilíndricas, provavelmente, tá? Então, eu faria só essa integral. Não vou fazer essa integral porque não é o nosso objetivo aqui, mas é integral fácil de fazer, tá? Tanto em coordenadas cilíndricas quanto não, porque esse troço aqui, ó, você está integrando em z. Então esse troço aqui é uma constante, tá? Para a integração, é óbvio que depende de x, mas para a integração, esse troço é uma constante. Então você poderia simplesmente escrever isso aqui igual a isso aqui. Coloca aqui uma constante ρ ao quadrado, tá? Porque esse troço é par, né? É positivo, né? Então ρ ao quadrado para saber que é positivo, tá? E aí se você quiser fazer isso aqui assim, se você quiser fazer isso em coordenadas cilíndricas fica mais fácil, tá? Em coordenadas cilíndricas eu vou fazendo em coordenada. Então é integral, né? Fazendo a mudança. Para coordenadas cilíndricas. Então o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar z menos z' igual a ρ cosseno de θ. Tá?
que mais? Deixa eu pensar aqui. Não, vou concentrar tempo não, porque na verdade é coordenada cilíndrica, né? Então não tem muito o que fazer aqui desse jeito, não. Então faz a conta daquele jeito, né? Porque não faz sentido coordenada cilíndrica aqui, né? Z igual a Z'. Faz essa conta, tá? Isso daqui você pode trocar isso aqui para Z menos Z', tanto faz. Então esse cara aqui você pode chamar de um epsilon. Aí aqui dá um epsilon, vai dar um arco tangente, tá? Um arco tangente não fica a raiz, né? Teria que fazer essa conta aqui. Não sei se ele é muito chata, não. Será que ele não vai fazer, né? Imagina se ele vai fazer. Parece. Tá. Aí tem que fazer essa conta. Não vou perder tempo com isso aqui, não, porque senão a gente vai nos desviar do caminho que nós estamos interessados. E é só a demonstração da relevância disso daí das deltas. O que é relevante mostrar aqui é que a delta te evitou de ficar tendo muito trabalho para delimitar onde é que a sua carga estava. Você já sabe onde a sua carga está só pela expressão da delta nesses termos aqui. Tá? E aí o resto é só fazer a conta. Então ela simplificou bastante o trabalho. Tá bom, tá? Deixa. Agora vamos passar para aquilo que nos interessa mais de perto para o de hoje. Estou perdendo bastante tempo com outra coisa, que é tudo bem, ou vocês querem alguma coisa que não ficou compreendida? Vocês podem sempre me parar, tá? Eu não perguntei, mas ficou alguma pendenga, alguma coisa que não ficou muito bem compreendido, gostariam de que eu retomasse? É só falar, tá? Senão eu vou passar para frente. Tá bom. Então vamos passar para a equação do calor. Equação do calor. A equação do calor, que na verdade é de equação de transferência de calor, né? Propagação. Então, uma equação diferencial parcial. Eu vou trabalhar só em uma dimensão espacial, tá? Vai ficar aqui. Tem o espaço e o tempo, né? Então vai ficar T2. Eu vou chamar essa função T, que seria a temperatura, né? A função do tempo e do espaço. E essas duas coisas contribuem. Nossa, eu tô cansado aqui. X ao quadrado igual a uma constante K. Na verdade, o K geralmente vem aqui. Isso aqui é a variação do tempo. T, X, T e T. Essa é a equação. É óbvio que você, para resolver um problema com essa equação, tem que fornecer as condições de contorno, né? Então, para resolver, vou pegar a condição de contorno aqui quaisquer, tá? Geralmente são essas aqui. Você diz que no instante inicial, a temperatura sobre a barra está distribuída de uma determinada maneira g de x e que em uma determinada posição da barra, que pode ser a origem dela, então, uma determinada posição da barra, que pode ser a origem dela, para qualquer tempo você mantém a temperatura no zero. Então, é como se você estivesse refrigerando a ponta dela, né? Tá? Mas no início ela está com essa cara aqui. E a pergunta é como é que essa temperatura vai estar distribuída num instante t qualquer, ao longo de toda a barra. Ou seja, a pergunta é: ou seja, as condições de contorno te dão situações específicas particulares. Mas você quer saber, dadas essas condições específicas particulares, como é que a barra vai se comportar, ou a temperatura sobre a barra vai se comportar, para qualquer posição na barra e para qualquer ponto instante t. Tá? É isso. Então vamos resolver. Para isso, para saber isso, tem que resolver a equação. Então o que a gente faz? Podemos iniciar fazendo uma separação de variáveis. Então, essa equação é claramente separada. Tá? Para tanto, escrevemos a função t, de xt, como sendo uma função de x, vezes uma função de t. Certo? E substituímos na equação. Tá. Assim, ficamos com... Vou fazer isso aqui direto, tá? Isso, B2
x de x dx ao quadrado sobre x, tá? É igual a 1 sobre h dh dt, né? dt. Tá, é isso. Desse lado aqui você só tem x, desse lado aqui você só tem y. Assim, este resultado, esse último. X duas linhas. É claro que x duas linhas é com relação a x derivada, né? Mais. Deixa eu colocar lambda ao quadrado, colocar um lambda. Mas vou fazer isso mais devagar um pouquinho. Vou colocar assim. Este cara aqui, ele é igual a lambda ao quadrado. Tá? Aí por que eu estou falando lambda ao quadrado? Eu podia postar lambda, tá? Mas eu quero uma coisa, o seguinte, que eu não posso ter. Eu sei que isso aqui vai dar uma exponencial. E não faz sentido ter uma exponencial que aumenta com o tempo. Isso é fisicamente inaceitável. Porque, imagina, eu estou dando calor, não sei o que, soltei a barra, aí estou resfriando numa ponta da barra e ao longo do tempo a temperatura na barra vai para infinito. Não tem sentido isso. Então eu faço essa escolha aqui. Mas se não quiser fazer, não precisa fazer não. Pode fazer depois também, tá? Mas é o que faz mais sentido aqui, tá? Em que escolhemos o sinal negativo porque sabemos que a função h de t vai ser igual a alguma coisa, um h0, né? Essa é a solução, né? É elevado a menos lambda ao quadrado t. E se o sinal fosse positivo, indicaria que h de t cresce infinitamente com o tempo. Enquanto que eu espero que se eu ficar mantendo a temperatura na base da barra em zero, o que está fazendo isso? Eu estou matando a temperatura na barra ao todo, né? Se ela tiver uma transmissibilidade de calor, se for uma barra metálica, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Então, se isso aqui é verdade, então isso aqui tem que ser igual a menos lambda ao quadrado também. Assim, estamos também com esse cara aqui. Mais. Eu vou chamar esse cara de lambda. Dá mesmo, tá? X. E aí esse aqui fica sendo um K lambda, tá? Eu passei eu uso lambda igual esse aqui, então, igual esse pedaço aqui. Então o DDT fica igual a K lambda. Então fica só para ficar lambda aqui. Se eu colocar isso aqui vai ficar lambda sobre K. Deixa assim, então, vai. Já comecei assim, não deixa isso aqui com lambda sobre K, tá? Bom, nós temos a solução disso aqui. Note que temos a solução dessa equação facilmente. Equação de segunda ordem, com coeficientes constantes. Pelo amor de Deus, né? Então, só colocar um X aqui. Um H de T aqui. Tá certinho, tá? X aqui. Um H de T aqui. Então, isso aqui, a solução é equações diferenciais, né? Vejam que nós estamos sempre usando as coisas para trás, tá? A cosseno de lambda sobre raiz de K. Eu vou fazer aqui o que eu falei, tá, gente? Eu vou colocar isso aqui como sendo esse cara aqui, ó. Vou colocar esse K aqui embaixo, tá? Dá na mesma, tá? Então eu vou colocar esse troço aqui, assim. Porque vai ficar mais fácil de tratar, é só por causa disso, tá? E aqui é lambda mesmo isso. E esse cara eu vou deixar o lambda, tá? Aí eu não preciso pôr um raiz de K aqui, é só por causa disso. Então esse aqui vai ficar igual a X mais B seno lambda X. Pronto. Agora então, a nossa solução completa, solução formal, né? P de xt vai ser igual a esse troço aqui. Usei as condições de contorno ainda. Vezes esse troço aqui. Eu posso pôr essa constante H dentro do A e do B, tá? Então, não vou me preocupar com ela aqui, não. É só incorporar aqui. Agora, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos pensar que nós temos essa solução, esses coeficientes aqui vão depender do lambda, na verdade. Né? Eu não disse quem é esse lambda. Esse lambda é um problema para mim ainda. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa é colocar as condições de contorno. As condições de contorno aqui, se eu usar essas condições de contorno aqui, vou usar essa aqui. Quando x for igual a zero, tá? Então vamos pegar essa condição de contorno. Note aqui. Agora. É só substituir, né? Coloca zero aqui.
no x, né? Coloca 0 no x. Quando você coloca 0 no x, esse cara some. Esse cara aqui dá 1. Né? E isso tem que ser igual a 0 para qualquer valor de t. A única chance disso aqui ser igual a 0 para qualquer valor de t é o a sendo 0. Então, uma das condições de contorno me permitiu calcular uma das constantes arbitrárias. Tá? E aí, eu fiquei de modo com a solução. Eu já peguei uma condição de contorno, né, em que já usei uma condição então ficou. Esse cara aqui foi embora, porque o A é igual a 0. Só o B, então não preciso disso. Tá aqui. Aí agora eu me pergunto, mas e como é que eu uso a segunda condição de contorno? Agora, precisamos usar a outra condição de contorno. Nada por isso aqui. Como é que eu faço isso? Agora, olha, essa parte é importante, tá? Como faço isso? Eu não posso simplesmente pegar, seria possível fazer apenas g de x0, então a g de x, né, igual a b seno de lambda x é elevado a menos k lambda ao quadrado e. Isso é verdade, porque o g é você que deu o g. O g pode ser x. E o que x tem a ver com isso aqui? Então tem alguma coisa estranha, tá? O que não faz sentido. Seria 0, né, perdão? Seria 0, né? Porque o t é 0, né? Que seria 1. Agora, olha só que essa é a parte importante, tá? Entendam bastante. Agora, então, vejam o seguinte. Nossas soluções, eu vou colocar aqui com uma numeraçãozinha aqui, 4. Não, 4. Poderiam ter sido escritas, de fato, na forma. Vou mudar praticamente nada, tá? Só que a mudança que eu vou fazer aqui é tudo. Vou colocar aqui um lambda. Porque para qualquer lambda, isso é solução. Qualquer lambda contínua. Indicando. Tá? De modo geral, o b vai ser uma função de lambda. Tá certo? Claro, né? Porque, dependendo do lambda, vocês esperam que uma constante aqui dê uma coisa diferente. Tá? Só que agora pensa o seguinte. Agora veja. Agora, lembre-se que temos uma equação linear. De modo que se duas soluções, duas ou mais funções são soluções, então sua soma também é. Importante, tá? Então, se eu pegar essa solução com lambda igual a 2, é verdade que aquilo ali resolve a equação do calor. Para lambda igual a 9, também resolve. Para lambda igual a 300, também resolve. Mas eu tenho que fazer uma combinação desses caras que me dê a função g de x no tempo t igual a 0. Tá? Então, veja. Então, ou seja, o que temos é. Agora eu estou juntando a condição de contorno. Tá? X vai ser igual a integral de menos infinito. Eu estou somando todos os lambdas, mais infinito. Isso aqui. No t igual a 0, né? Então no t igual a 0, isso aqui fica 1. De quem? Estou somando em lambda. Estou pegando para vários lambdas? Então é isso aqui. Olha o que isso aqui é. A menos de uma constante de iota, isso daqui é quase que uma transformada seno. É o dobro, né? Uma transformada seno da função d. Transformada de Fourier seno. A menos de constantes, né? É a transformada seno da função b. Tá? Então, no final das contas, você pode simplesmente encontrar invertendo isso daqui usando a transformada seno. Tá bom? Quem é que eu não sei aqui? Quem eu não sei
é o B. O B, e claro, que é o que vai, de certa forma, me garantir o resultado, tá? Então, assim, podemos obter a função P de lambda como a transformada aqui não faz sentido tomar de menos infinito, porque a função é ímpar, né? Então vou tomar só de zero, tá? A função é ímpar, no final das contas vai dar 2 vezes. Então, eu tomo a transformada inversa, o meu B de lambda, meu B de lambda vai ficar, como eu não usei o raiz de 2 sobre π lá do outro lado, tem que ficar esse aqui, que vai ficar, peraí, transformada inversa, vai ser simplesmente o G de x, seno de lambda x, dx. Pronto, é isso. Tá bom? Então isso aqui, aí vai depender de quem é o seu G, tá? Seu G, sei lá, ao longo da barra, vamos supor que o seu G seja x. Vamos supor agora que ao longo da barra tenhamos imposto a condição inicial, porque nós aqui damos a condição inicial, né? G de x é igual a x. É só entre menos L a L, tá? Vou colocar de menos infinito, mais infinito mesmo. Porque esse aqui pode ser de menos infinito a mais infinito. Vai fazer diferença, né? Porque a barra começa em L, deixa pra lá, mas... a barra começa em 0 e vai até L, né? Porque fora da barra é 0, né? A temperatura é 0, tá? Bom, então, assim, ficamos com P de lambda vai ser igual a essa integral. Aqui vai ser de quê? De 0 até L, porque o G só vai de 0 até L, tá? Vai de 0 até L, quando vai de 0 até L, o G é x. Fora disso, o G é 0. Tá? Então agora pode calcular isso aqui, não sei se ele vai calcular, acho que não. Meu Deus. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tão chatinho isso. Vou fazer a integral por partes. Eu não vou ter paciência para isso. Tá, vamos fazer assim. Isso aqui é 2 sobre π. B lambda. Negativo. Vou colocar um treta, tá? Fica mais fácil. A integral de cosseno de lambda x, né? Se eu derivar isso aqui com relação a lambda, vai dar x menos x seno de lambda x. Com esse menos dá mais, então é a mesma integral, tá? Então isso aqui é igual. Vamos colocar isso aqui. Tá de maldade, eu quero ver se ele calcula isso aqui. Só faltava, né? Não, calcula não. Vagabundo. Tá bom. Isso aqui vai ser 1 sobre lambda. Seno lambda x. Né? 1 sobre lambda, seno. Isso mesmo. E isso vai estar sendo calculado. Vou colocar isso aqui assim. Coloca assim. De 0 a L. Quando for 0 vai dar 0 por causa do seno. Quando for L vai dar, então vai ficar isso aqui. Vezes seno de lambda L sobre lambda. O resultado aqui é seno de lambda L sobre lambda. Se eu fizer a derivada, agora essa derivada deve fazer, não é possível. O que é isso? Oh, meu Deus. E se eu fizesse assim? Meio feito. Acho que vai ser igual a isso. Acho que tem um sinal aí que eu não calculei, né? Acho que tem um sinalzinho aí que eu não pus. Pronto, é isso aqui, tá? Então eu cheguei no resultado final do meu problema, que é isso aqui. Aí para resolver, então eu cheguei no B de lambda, né? Com esse B de lambda, podemos calcular finalmente a função B de xt, que é o que eu queria, né? Que era o que desejavam. Ficamos com... É só pegar a função lá, tá? Essa função, cadê? Esse cara aqui é a soma, né? Então você vai ter a soma, superposição, né? Então vai ficar, vou colocar assim. Professor, eu estava pensando aqui, eu acredito que agora que o sinal esteja trocado, que ele estava certo antes. É? Tá bom. Acho.
Tá, mas também, vamos botar assim, porque a chance de eu ter errado o sinal é considerável. Você já sabe como é que funciona aqui. Isso. Isso. E aí você tem, então, esse cara. Eu, evidentemente, vou somar para todos os lambdas. Então, vou fazer uma integral. Cadê? De menos infinito a mais infinito. Zero é, na verdade, de menos infinito a mais infinito. Bom, vou colocar aqui. Bom, essa seria a integral. A integral aqui pode ser, eventualmente, um inferno de fazer. Mas é isso aqui, tá? É isso. Mesmo que ela seja muito difícil de ser feita, você sempre pode pensar que pode fazer numericamente, tá? Então é esse troço horroroso aqui. Mas esse é o resultado final. Tá? Tem uma função só de x e de t, que é o que nós queríamos. Então é isso. Esse é o processo de uso, para mostrar como é que usa as transformadas. No final das contas, as transformadas de Fourier apareceram quando você viu que qualquer solução com um lambda seria solução também. Aí você falou, não, então tem que fazer uma superposição dessas soluções. Mas fazer uma superposição dessas soluções é a mesma coisa que fazer a sua integral, né? Porque o índice é constante, né? O índice é contínuo, perdão. Então, para fazer essa superposição, isso aqui é a minha somatória de superposição. Mas isso aqui indica que o G é a transformada de Fourier seno da função B. Então, a função B é a transformada de Fourier seno inversa da G. Mas então calcula, aí tem que dizer quem é a G, né? Tem que dar um caso particular, né? Então, se a G fosse isso, então nós ficaríamos com esse resultado aqui, tá? Pronto. É isso.